O livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 17. De mais nada, não dá para me ver bem aí? Tá bom aí o vídeo, a voz, tudo certinho? Comece a dar seu like, compartilhe para as pessoas chegarem, tá? Minha voz não tá muito boa para agregar o agudo aí. Cadê o pessoal? Tudo certinho? Vamos lá. Bom, presta bem atenção que eu vou falar para vocês em relação a uma das profecias que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, que diz que não ser possível comprar ou vender se tiver a marca da besta. Há 2 dias atrás vocês viram a taxação do Trump. Alguém acompanhou aí a taxação? Todos estão acompanhando a taxação do Donald Trump? Todos estão acompanhando? Todos estão, né? O Brasil ele taxou 10%, parece que na Rússia 0%. Então você vê que isso aí já está acontecendo um clima de uma economia totalmente torta, sem pé e sem cabeça. O mundo, através dessa notícia de Trump, está assustado. A China agora rebateu a Donald Trump acerca da sua taxação, né? Embora seja que Trump ainda rebateu, falando que eles jogaram errado. Enfim, está uma situação muito agravante depois dessa notícia. Primeiramente, eu quero dizer para os bolsonaristas que falam que o Trump é o eleito, que Trump é isso, vocês começam a ver por aí que esse homem é o João Batista do Anticristo, né? João Batista foi para Cristo, mas o João Batista do Anticristo, o que preparar o caminho, é esse homem, tenho certeza, isso não há dúvida nenhuma. Né? Já está acontecendo muitas coisas, o Papa doente, essas questões, né, totalmente desfavorável à ordem mundial, né? Uma ordem totalmente da democracia, tanto política e financeira, que o mundo está cada dia mais caótico e realmente a coisa não está séria não. A coisa não está de brincadeira, a coisa está muito séria. Bom, mas em cima disso tudo, o que nós, conhecedores da Bíblia, o que se destaca isso? Se destaca os sinais do fim, os sinais dos últimos dias que a Terra ia viver segundo a palavra de Deus. Quando vemos em Apocalipse, no capítulo 13, verso 17, a Bíblia fala sobre que não vai comprar e nem vender se aquele que não tiver a marca da besta. Eu acredito, meus irmãos, que agora começa um ciclo de uma nova moeda mundial. Vocês sabem muito bem que há 5 anos atrás, se eu não me falho a memória, 4 anos atrás, o Brasil e a Argentina iam fazer uma moeda só, os dois. Depois nós temos o BRICS, que é unido Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Unidos Árabes, Irã. Então o BRICS, o Brasil faz parte dele. Muitas vezes o Brasil ele é o presidente, né, da comissão. Então o BRICS foi fundado para uma união dos países, né, para que eles pudessem também implementar uma nova moeda, embora ainda não constituiu essa nova moeda, o BRICS, que vocês conhecem muito bem sobre a somatória que o Brasil faz parte dela. Mas vocês sabem que tem a ONU, eu já fui no prédio da ONU orar lá, então vocês sabem que a ONU também tem a sua participação, né, na Organização das Nações Unidas, e assim, meus irmãos, ao Mercosul. Então cada um tem o seu retrato ali, a sua cúpula, de querer tomar uma atitude drástica e rápida para que o mundo se estabeleça financeiramente. Os homens têm se perdido nesse fato. Realmente os homens têm se perdido muito nesse fato aí. O Brasil, principalmente, é um país que não precisava se envergonhar de ninguém. É um país o maior produtor de café do mundo, de açúcar, de cana-de-açúcar do mundo, de ferro fundido também. Então o Brasil é muito rico na agricultura, mas mesmo assim coloca o Brasil como um participante a meia tigela, ou seja, a meia esquerda, né? E coloca o Brasil como uma potência, porque eles são donos do mundo. Irmãos, o que Trump fez nessa questão da taxação, nós vemos um começo, um colapso financeiro mundial. Um colapso financeiro mundial. Eu digo a vocês, meus irmãos, se essas taxações não forem retiradas, o mundo entrará num colapso financeiro terrível. E aí vocês poderiam ir no mercado e falar assim, Lula, tá tudo caro as coisas. Não.
não é só o Lula, ninguém vai poder salvar, né, o lado financeiro brasileiro, tampouco o lado financeiro mundial. Embora seja, que é o mais estranho que aconteceu aqui com o Trump, que a Rússia, que está gastando milhões e milhões para jogar míssil na Ucrânia, zerou a taxa, ou seja, a Rússia não tem taxa. Então, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, como que esse homem maligno, esse homem tem uma cabeça demoníaca, e os bolsonaristas brasileiros estão tudo aí, Trump, né? Todo mundo que é Bolsonaro torce para o Trump. Você vê que a situação que esse homem está fazendo, levando, meus irmãos, uma massa de probabilidade de destruição, de agonia e de guerra no mundo. Mas eu quero entrar mais num assunto que eu não sou geopolítico, eu gosto de entrar no assunto espiritual, que é o que eu mais gosto, que eu mais sei fazer, falar sobre esses sinais que a Terra, né, leva sobre a descendência dessa agonia que vem, né, meus irmãos, desde o grande dia do conflito, da desobediência de Adão e Eva. Então essa descendência vem atacando os dias. Irmãos, alguns sinais, Jesus estava falando sobre a sua volta, né? E até mesmo, exatamente, os bolsonaristas pelo Trump, eles brigam, mas agora estão tudo caladinho, né? Vendo o que o seu ídolo está fazendo com a humanidade, né? Bom, o ser humano é cada dia pior, caótico, pode errar o que for, igual o Lula. O Lula rouba e é o eleito do povo. Irmãos, nós estamos vivenciando um tempo difícil na Terra. A Bíblia está falando sobre algumas coisas, e uma coisa que me deixa mais alerta, ou seja, um sinal de muita atenção, é quando também o que aconteceu com a humanidade. Lá em 2 Timóteo 3, no 1 ao 4, ele fala que os homens haveriam tempos difíceis, né? Que os homens seriam egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogantes. Então, alguns são sinais que estava dando já, né, no início da sociedade. Embora seja que agora toma, né, uma proporção maior, que vem nos líderes mundiais. E eu vejo, meus irmãos, que essa arrogância que diz em Timóteo, ele está falando de homens, ele não está falando somente do pequeno e do grande, ele está falando de todos. Então a arrogância, o egoísmo, né, o amante do dinheiro, como diz a Bíblia Sagrada, está tomando o coração de Trump, tomando o coração de muitos milhares de líderes mundiais que estão atrás de uma governança de um país. Então nós estamos vivenciando os últimos minutos, né, dessa anistia, eu digo assim. E eu vejo, meus irmãos, que a Bíblia fala que em 1 Pedro, que está escrito que o fim de todas as coisas está próximo, e realmente está próximo. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7 até o 11, está falando sobre os sinais da decadência da terra. Os reis vão se embriagar com o vinho da grande prostituta, e o que está acontecendo? Os reis, os grandes líderes, estão se embriagando com o vinho da grande prostituta da Babilônia. Quem que é essa Babilônia? O sistema mundial. Ela é a grande Babilônia. O sistema mundial é a grande Babilônia. E vimos, meus irmãos, que nessa Babilônia, né, nessa grande meretriz da Terra, meretriz do universo, do planeta, ou seja, da circunferência terrena, ela está dominando os corações dos homens nesse amante do dinheiro. Não é se imaginar que até nas igrejas estão acontecendo isso. Imagina, se um pastor ia deixar a doutrina por dinheiro, ia deixar o amor por dinheiro, imagina esses líderes mundiais, né? Então, meus irmãos, o que a Bíblia garante nós acerca de tudo isso, meus irmãos, né? Já faz muito dias já que os irmãos têm visto sinais estranhos do céu, que está em Lucas 21, 25, 27. Haverá alguns sinais estranhos do céu, o sol, na lua e nas estrelas, esses eclipses aí, acontecendo direto, mesmo o alinhamento dos planetas, na lua, no sol, radiação no sol, explosões solares, tudo isso que está escrito em Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 27, isso são sinais dos últimos dias. Só um minutinho só. Então são sinais do fim, são sinais dos últimos minutos. Quando Jesus falava esses sinais, aí a pessoa chega lá, tem um eclipse, vou pegar um binóculo, todo mundo alegre, que lindo. Quando a lua se tornará em sangue, quando a lua no eclipse ela fica vermelha, esse é o sangue que a Bíblia fala, que a lua se tornará em sangue, que o sol não daria mais o seu brilho, e vai acontecer o dia que o sol vai se apagar, a escuridão que vai acontecer nesse mundo. Nós estamos vivenciando os últimos dias, e muitas pessoas estão achando que é tudo um sentimento clímax de um tempo
favorável às pessoas dessa geração, que vão ver coisas que o nosso antepassado não viu e os que futuros, muitos próximos, não vão enxergar, como alinhamento dos planetas, que vão vir agora só depois de 180 milhões de anos. Mas, irmãos, não é somente esse detalhe. O detalhe maior é que essa geração, nossa geração, está acompanhando os sinais da profecia, os sinais do fim, que muitos não estão acordando para isso daí. Quantos pastores estão aí, meus irmãos, enriquecendo, irmão, com o dinheiro de igreja? Ricos, meus irmãos, ficando ricos, igreja, pedindo dinheiro, oferta, ajude essa obra, e essa obra não fazem nada. Ontem mesmo eu estava lá toda quinta-feira a gente está no Marmitex, aqui na ESA, e eu vejo como é difícil, meus irmãos, arrumar R$300 para comprar comida, enquanto as outras igrejas estão enriquecendo. Porque, meus irmãos, o povo, meus irmãos, está alienado num sentimento maligno, da onde a Bíblia fala que os comissões entraram em seus ouvidos para destruir a fortaleza da luz do Evangelho de Cristo, que é reinar nos corações, que deixasse aberto uma boa semente numa boa terra, como na parábola do semeador. Então vemos que a terra está em chamas, o mundo está em chamas, o mundo está se acabando, os planetas estão se subdividindo. Nós estamos com a nossa mente cauterizada em sentimentos lascivos, podres, que não tragam para nós um lado de arrependimento e salvação para a eternidade de nossa alma, que é a única oportunidade. Então, vivemos, meus irmãos, esses dias. Olha, meus irmãos, quando eu disse vocês na profecia que ia ter muito terremoto, teve terremoto no Pará agora. Alguém está sabendo que agora aconteceu agora em Paraupebas? 4,3 temor de terra. Acabou de ter um terremoto em Paraupebas agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Então, vocês estão vendo que os últimos sinais, o Brasil tendo terremoto direto, Rio de Janeiro já teve, Duque de Caxias, Paraupebas. Então, o final dos tempos está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Tudo está acontecendo, meus irmãos. Tem pastores milionários, meus irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastores milionários, meus irmãos. Cara que começou do nada, cara que não tinha nada na terra, cara que não trabalha, tem carro de R$400 mil. E vocês estão vendo tudo isso acontecendo, enquanto os pobres estão nas calçadas, não conseguem fazer uma clínica de recuperação de graça para cuidar dos pequeninos, porque dá dinheiro, meus irmãos, não volta, é muito gasto, não tem retorno. Irmãos, são sinais do fim desses últimos dias. E essa crise de uma só moeda não vem somente para nos alertar mundialmente, são sinais que acontecem nas igrejas também. São sinais do fim. A igreja se tornando, meus irmãos, uma prostituta, abrindo as pernas pelo dinheiro. Os pastores abrindo as pernas pelo dinheiro. Tudo é dinheiro. Pode ver que todo culto tem, ajude essa obra. Todo culto é dízimo, todo culto é oferta, todo culto. Irmãos, vocês não estão vendo que esses lobos estão destruindo as ovelhas? Vocês não estão percebendo que esses homens estão ricos, meus irmãos? Cadeira de ouro no altar, banhada a ouro, telões. Irmãos, carro de R$350 mil, meus irmãos. Vocês têm noção disso? Um cara que não levanta nem de manhã para pegar uma lata de tinta nas costas. Nós estamos vivendo isso e vocês continuam dizimando. Vocês continuam ofertando. Burros, idiotas. Onde que vão, meus irmãos, parar a oferta de vocês? Dá para um mendigo, ajuda um órfão, a viúva, que é a unificação de Deus, mas não, enriquecendo esses lobos. Enriquecendo esses lobos, meus irmãos. Dando dinheiro para esses lobos, meus irmãos. Hein? O tempo, meus irmãos, é do fim. O tempo, meus irmãos, é do fim. Estamos vivenciando as últimas horas. E ninguém está percebendo isso. Agora, a hora que Jesus voltar, chegar o arrebatamento e pegar todo mundo de surpresa, não vem reclamar dizendo que não foi avisado. A cegueira, meus irmãos, está enriquecendo lobos. Lobo, meus irmãos. Lobo grande, meus irmãos. Lobo guará, meus irmãos, brasileiro. Quantos lobos estão aí, ó, ficando rico, meus irmãos. Rico, milionário, em cima de YouTube, em cima de dízimo e oferta das senhorinhas de idade, que não sabe o que é de Deus e o que não é. Então estamos vivenciando os últimos dias. E eu digo uma coisa, essa é uma ordem só mundial, uma única ordem mundial. Um flagelamento na podridão, né? Digo na podridão do sistema, que é essa politicagem terrível que Donald Trump está fazendo, vai agregar mais tristeza, mais angústia, mais desemprego. Irmãos, o fim está próximo. O fim está próximo. As almas estão morrendo nas ruas com fome e pastores ricos, meus irmãos,
Você sabe o que é ser rico? Pastor rico, meus irmãos. Pastor que tem dinheiro, meus irmãos. De olhar assim e falar assim, amor, vamos pro shopping hoje. Ele vai pro shopping, ele gasta o teu dízimo, tua oferta, ele compra o meu celular. Pastor com celular de 20 mil reais, assim, ó, na live, assim, ó, fazendo gracinha, mostrando pra vocês. E vocês tudo aí, ó, homem de Deus, homem de Deus. Irmãos, estamos vivenciando os últimos dias. Mas esse mundo não vamos levar nada. Isso aqui vai ficar tudo aqui, né? Isso aqui é apenas um momento de ilusão, um momento onde vai passar, isso aqui tudo vai acabar, né? A Bíblia diz que todo o trabalho do homem será cessado, mas eu digo uma coisa para vocês, tomem cuidado, porque os sinais do fim estão próximos. Os sinais do fim estão muito próximos. Ontem, meus irmãos, para a gente fazer a cesta básica, a alimentação de Marmitex quinta-feira, foi uma luta. Uma luta. A gente postou no canal aí. Uma luta para ter 300 reais no cofre. Pastores com 20, 50, 900 mil na conta, meus irmãos. 900 mil na conta. Não consegue abrir uma clínica de recuperação. Não consegue abrir uma clínica, comprar uma chácara, meus irmãos. Para colocar mulheres drogadas lá dentro, cuidar delas, dessas almas pequenas. Não consegue, meus irmãos. Não consegue, sabe por que não consegue? Sabe por que não consegue? Porque não tem amor, irmãos, às almas. É amor ao dinheiro. É amor ao dinheiro, meus irmãos. É amor ao dinheiro, meus irmãos. Irmãos, não é querer falar não, meus irmãos. Olha aquele Thiago Souza lá, ó. Aquele cara tá rico, milionário, cara. Aquele cara ficou milionário, cara, de um dia para noite. Nada, inveja do podridão do pecado, eu não quero. Aquele cara tá milionário, velho. O carro tem 400 mil reais, um carro na garagem, tem dele e da esposa, numa casa enorme, chique. E vocês, meus irmãos, sei lá, com coisa de... Ainda agora virou apóstolo agora. Tá igual o Valdomiro Santiago, até mancando. Pra falar igual o Valdomiro Santiago. Pedindo oferta, dízimo, depois do dízimo pede, joga óleo nos votos, joga óleo nos votos. E assim vai, meus irmãos. E assim vai. Aquele cara tá rico, milionário, não prega mais doutrina, faz agora a sobrancelha, a mulher faz chapinha, pode depilar. Ou seja, o dinheiro entrou, o cara ficou rico, lasque doutrina. Irmãos, o tempo, meus irmãos, é breve. Jesus está voltando. Está voltando, meus irmãos. Está voltando. Até a Receita Federal pegar e saber de onde está vindo esse dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro. E, meus irmãos, o fim está próximo. A justiça de Deus está chegando. E eu digo a vocês, meus irmãos, vocês não deixam a doutrina de Deus, a doutrina que o Espírito Santo ensinou a vocês. Mas a maior doutrina é o amor. Prega o amor, meus irmãos. Prega, meus irmãos. Prega o amor. Vivam o amor, meus irmãos. Para que vocês vivam a excelência, a vida. Para que vocês vivam com Cristo acerca do seu poder, acerca da sua graça. Irmãos, apontar, meus irmãos, o erro onde ele está não é julgar ninguém. Nós não estamos julgando ninguém. Estamos falando, meus irmãos, que isso deterioriza a palavra de Deus. Né? Então, meus irmãos, eu digo a coisa para vocês. Fim dos tempos. Fim do mundo. Fim do mundo. Sabe? E eu digo uma coisa para vocês. Sejam fortes. Sabe? Fujam da aparência do mal. Santifica a vida de vocês. Porque o que há de vir virá e não tardará, meus irmãos. Vai acontecer, meus irmãos. Vai acontecer o final dos tempos. O final dos tempos está aí, ó. Jesus está às portas. Tá? Ele está às portas, meus irmãos. E olha, eu digo a vocês, não desistam de Jesus. Não larguem Jesus por nada. Jesus é o único caminho, meus irmãos. Se vocês morrerem amanhã, meus irmãos, acabou tudo essa vida. Esses pastores, se eles morrerem amanhã, acabou. Acabou, meus irmãos. Acabou. Se morrer amanhã e ser sequestrado aí, ó, acabou, meus irmãos. Acabou. Morreu, acabou, meus irmãos. Acabou a fortuna, acabou a riqueza, acabou tudo, mas eles têm medo da morte, por quê? Porque eles sabem, meus irmãos, que eles não querem largar a modormia deste mundo aqui. Então eu digo a vocês, tomem cuidado. Jesus está às portas. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo, que é Cristo. Santifica a vida de vocês. No tutano, lê a Bíblia, fuja da aparência do mal. Jesus, ele ama muito vocês. Então não pare, meus irmãos. Não pare. Vá em frente. Caiu, levanta de novo e vai de novo. Porque Cristo os esclarecerá. Ele os
iluminará. É o Senhor que vai esclarecer a sua queda. É Ele que vai te defender na hora da triunfante dor e da acusação. Então, meus irmãos, escuta o que eu estou falando para vocês. Escutem isso. Peguem um firme com Cristo. Choram. Dobrem o joelho. Não olhem para este mundo, não. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai acabar. Sabe? Meus irmãos, a riqueza desses pastores é por pouco tempo. É por pouco tempo. O problema, meus irmãos, é que Rico e o Lázaro não tinha nada, mas tinha tudo. Lázaro não tinha nada, mas ele tinha tudo. O rico tinha tudo e não tinha nada. Então tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Então fiquem firmes com Cristo. Fiquem firmes com Jesus. Tá? Então fiquem na presença de Deus, na unânime graça do Espírito Santo. E não desfaleçam os seus corações por nada. Por nada. Por nada, meus irmãos. Tá bom? Fiquem na oração. Mas o que está acontecendo são sinais do fim. Profecias de homens amantes de si mesmos, gananciosos, amantes do dinheiro. É o que está acontecendo nessa terra. E ninguém está percebendo isso. A terra está vivenciando os últimos dias. Estamos vivenciando a cada dia mais, meus irmãos, o erro dos homens e a agonia do conflito da sua alma. Então fiquem firmes com Cristo, para que o Espírito Santo não abandone vocês e tampouco deixe vocês no dia a dia, que é necessário essa amizade, para que não desfaleçam os nossos pés da luz do Evangelho da Paz e da gloriosa, poderosa Palavra de Deus. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Riqueza, meus irmãos, esquece. Isso aqui vai ficar tudo aqui. Dinheiro, casa, carro, tudo vai ficar. A partir de hoje mesmo, pode apagar os seus olhos aqui e você começar a sua eternidade. Então toma muito cuidado, meus irmãos. Toma muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, meus irmãos. Muito tarde. Tá bom? Amanhã a Bíblia fala assim, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então amanhã, então o trabalho que a ISA está fazendo aí, ó, é poucas igrejas estão fazendo. Nenhuma igreja faz. Nem reage. Ninguém da internet faz o que nós faz toda quinta-feira. Toda quinta tem Marmitex. Visita nas terça-feira. Quarta-feira, meus irmãos, tem um culto. Na segunda-feira, meus irmãos, tem as visitas nos lares. Irmãos, entrega de cestas básicas que a gente quer fazer agora. Ninguém está fazendo com pouca força. Nós fechamos com 6 mil por mês aqui, meus irmãos. A gente diz uma oferta. Aí o dinheiro da clínica, eu vou e pago as casas. Muita gente pergunta, cadê o dinheiro da clínica? Eu pago as casas, as 2 casas. Com o dinheiro da clínica. Eu pago. Eu pago porque eu não quero nada pra mim, não. Não comprei nada pra mim. Ficou lá, foi vendida. Isso aqui eu vou vender, isso aqui logo também pra mim ir pra lá. Não tô nem aí com nada, não. Então, eu digo a vocês. Então, o trabalho que a ISA faz é pra vocês continuarem junto com a gente. Não dizimando e ofertando. Na sensibilidade, na sinceridade. No que Deus mandou vocês fazerem. Segue esse canal, meus irmãos. Segue esse canal, que esse canal tem águas de vida eterna. Então vai seguindo. Ó, os irmãos estão lá na caminhonete, vamos continuar com a Marmitex. Não vamos abandonar o órfão. Não vamos abandonar o homem sujo nas calçadas. Amém, meus irmãos? Não vamos fazer isso não. Tá bom? Não vamos fazer isso não. Vamos continuar cuidando dos pequeninos que estão nas ruas. Tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Tá? Beijo no coração de vocês. Então eu espero que vocês comentem aqui e compartilhem esse vídeo, para que as pessoas saibam que o fim dos tempos está acontecendo. Por causa de dinheiro, Trump fez isso. Por causa de dinheiro, homens amantes de si mesmos. A paz, Deus abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus.